Gente, enquanto nós mantemos aqui o olhar sobre as nossas pautas no país, é claro que hoje estamos acompanhando a situação na Venezuela. E depois desse resultado, e principalmente ali do Conselho Nacional Eleitoral confirmar a vitória de Nicolás Maduro, mesmo sem trazer muita transparência para esse processo ou a contagem completa dos votos, é claro que várias manifestações começaram a acontecer e em Caracas, que é a capital da Venezuela, os moradores protestam contra essa reeleição. Centenas de pessoas participam dos atos, chegaram a gritar que o governo vai cair. Essas são imagens que vão chegando para a gente, né, e que nós vamos também conseguindo das agências internacionais que estão fazendo o acompanhamento ali. Várias pessoas, inclusive, de bairros populares de Caracas, e a gente consegue olhar aí pelo cenário, foram às ruas e essas manifestações tendem a aumentar a partir do momento em que houver, né, mais ainda uma permanência desse posicionamento do Conselho Nacional Eleitoral. Aí a gente já tem uma outra imagem mostrando centenas de pessoas ocupando as ruas. Foram registrados também panelaços na Venezuela depois que essa informação foi dada pelo Conselho Nacional Eleitoral. E, Gustavo Segré, eu queria saber a sua avaliação sobre esse momento mais quente que vai começar a acontecer na Venezuela lá. Ó, agora a gente tem as imagens dos panelaços. Será que a gente consegue ouvir um pouquinho? Olha, barulho bem intenso ali em vários prédios, né, e casas dos moradores de Caracas depois dessa eleição que colocou ou coloca, por enquanto, Nicolás Maduro como o vencedor, como o reeleito ali no país venezuelano. Gustavo Segré, a gente falou muito sobre todas as tensões que aconteceriam depois dessa eleição, independentemente de que lado levasse. Se fosse a oposição confirmada já hoje, provavelmente a gente teria também manifestações mais intensas vindas do lado de Nicolás Maduro. Agora, eu quero saber de você se esses protestos realmente podem aumentar, podem tomar cada vez mais conta das ruas de Venezuela, diante da esperança que parte dessa população tinha de retirar esse ditador do poder. Lamentavelmente não, Evandro. A única possibilidade que isso aconteça seria que parte das Forças Armadas tire o apoio a Nicolás Maduro, se mostre nem sequer apoiando a oposição, dizendo a gente não vai entrar no mérito. Com isso já seria suficiente para que essa pressão popular possa dar algum efeito. Devemos lembrar que não há muito tempo teve manifestações massivas em Caracas, inclusive. Teve mortos nessas manifestações em mãos do regime do Maduro e nada aconteceu. Aí precisam ter duas questões, ou três. A primeira, manifestações dentro da Venezuela. Segundo, manifestações de países que não reconheçam o resultado das urnas a nível internacional, exigindo auditorias transparentes. Brasil, sobretudo. E terceiro, que as Forças Armadas da Venezuela digam: não estamos com Maduro, estamos com quem tenha ganho a eleição de verdade. E aí a coisa pode mudar. Mas somente manifestações populares não vai resolver nada, lamentavelmente. Ô Fábio Piperno, num país autoritário, as manifestações têm pouco poder? Hoje, com todo o aparato que os governos podem dispor, essas quedas de governo são cada vez menos comuns. Veja, houve uma autêntica revolução na Síria, por exemplo, contra o ditador Assad. E uma revolução com apoio internacional, né? Forças dos Estados Unidos, de países europeus, de outros blocos, mesmo lá do Oriente Médio, apoiando a oposição síria. O Assad está aí até hoje. No Irã já aconteceram várias manifestações, o governo está aí até hoje. Na Venezuela, eu citei no bloco anterior, quando Guaidó se proclamou presidente do país, mais de 50 governos reconheceram. Maduro está aí até hoje. Então, veja, tem que haver, sim, um acordo entre forças populares e forças armadas. Senão, não se derruba governo. Fala, Gani. É muito difícil, né, derrubar o governo ali na base da negociação, a não ser que talvez você oferecesse algum tipo de saída honrosa a Nicolás Maduro, garantisse para ele que ele pudesse levar a sua vida. Eu sei que para muitos isso poderia ser muito injusto, porque ele deveria pagar por todos os crimes que ele cometeu, mas talvez não tenha outra saída, né? Justamente forçar algum tipo de renúncia. Agora, o papel da Rússia e da China também é fundamental, porque se eles reconhecem a vitória de Maduro e mantêm
uma porta de comércio aberta com a Venezuela, isso também ajuda a manter o regime venezuelano. Por isso que também é necessário convencer os líderes desse país, evidentemente que é impossível, até porque os Estados Unidos agora está do outro lado, né? É um inimigo geopolítico, estão em lados opostos, Estados Unidos / Rússia e China, então é muito difícil ter este apoio de Rússia e China do lado americano para tentar forçar uma saída de Nicolás Maduro. Poucas forças políticas relevantes que fazem oposição contra ele, até porque a oposição não tem muito espaço. Veja, na Romênia, por exemplo, quando o comunismo caiu, a população foi lá e pegou a família de Ceausescu na rua, matou e acabou. O governo deixou de existir. Ninguém está imaginando que vai acontecer isso lá. Mas, enfim, por isso que eu disse na semana passada aqui que eu até prefiro, pro bem da Venezuela, que até mesmo um país como o Brasil ofereça lá uma solução de um asilo temporário para ele. Sai do país. Aí é uma chance da Venezuela se livrar disso. Depois vamos ver o que pode ser feito com ele. Mas o fundamental é tirar o Maduro de lá. O que você acha dessa ideia do Piperno, hein, Segré? Não, sou contra. Não quero Maduro no Brasil, mas nem de pintado. Então ele já tinha, inclusive, algumas informações, Piperno, de que Maduro poderia ir à Turquia porque não tem nenhuma possibilidade de extradição aos Estados Unidos. Devemos lembrar que Estados Unidos tem pedido de prisão contra Maduro por casos de narcotráfico. Inclusive, se não estou enganado, a recompensa são 15 milhões de dólares. Então não fica fácil para Maduro fugir para algum lugar. Mas que seja mesmo por uma questão humanitária, que o Brasil ofereça asilo para Maduro, não seria nada bom para o governo brasileiro, muito menos para o presidente, esse fato. Mas seria bom para a Venezuela. Eu fico imaginando qual vai ser a situação. Um custo muito alto, né? O presidente da República, além de não mencionar nada, até por enquanto, em relação à Venezuela, ainda acolhesse Nicolás Maduro aqui no país, né? O que isso poderia gerar de críticas a ele. Eu acho que, do ponto de vista, no mundo real, isso, né? Eu acho que no mundo real essa possibilidade é praticamente nenhuma. Agora, poderia sim ser uma solução negociada até com a oposição venezuelana. Ou seja, o fundamental, o problema imediato é tirar o Maduro, tirar o Maduro de lá. Depois vamos ver o que faz com ele. E um grande problema, por exemplo, os Estados Unidos, que são uma força essencial, né, geopolítica, eles não entram para valer nessa história. Lógico, né, eles não reconhecem lá suas sanções econômicas, mas parece não estar no radar dos Estados Unidos, né? Geralmente os Estados Unidos entram para valer no Oriente Médio ou quando mexe com a Europa ocidental ou ali no Nordeste Asiático, Japão, Taiwan, aquelas regiões ali. Tirando isso, os Estados Unidos não entra para valer, porque aí sim, né, teria que ser um país muito relevante, com capacidade econômica, capacidade militar, para tentar forçar e ter alguma chance de sucesso a saída de Maduro. Lembrando que o Brasil já fez isso. O Brasil concedeu asilo para o ditador paraguaio Alfredo Stroessner. O importante era tirar o Stroessner de lá.